Olá, meninas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer ter todas vocês aqui. Vamos entrando. E você que já está aqui na live de hoje, aperta aqui, ó, embaixo, compartilha para que a gente possa bombar a live de hoje. Nosso tema hoje vai ser bem bacana. Nós vamos falar sobre como nós vamos apresentar o método de ovulação Billings aos nossos esposos, né? Muitas vezes a gente sente essa dificuldade, é algo que muitas mulheres falam pra mim. Então esse é o nosso tema de hoje. Conto com todas vocês. Vamos convidar aqui mais pessoas. Oi, Calliope, tudo bem? Poliana. É um prazer ter vocês aqui. Deixa eu postar aqui o nosso tema. Deixa eu digitar aqui. Enquanto as meninas vão entrando. Então, esse é o nosso tema de hoje. Como vamos apresentar o método de ovulação Billings ao meu esposo. Se vocês têm perguntas, vocês podem ir mandando aqui embaixo que eu vou respondendo, tá? Eu vou falar, na live de hoje eu vou usar o... Opa, mexeu aqui. Na live de hoje, então, eu vou usar o Catecismo da Igreja Católica. Vou usar um trecho aqui que eu gosto muito. Se você me acompanha, provavelmente você já me escutou falando sobre isso. Que é o Catecismo lá na parte 1652. A Poli tá falando, estava ansiosa para essa live. Me caso em outubro e converso bastante com o meu noivo sobre o MOB, mas não sabia como apresentar o MOB com mais clareza para ele. Que legal, Poliane, que bom que você tem essa oportunidade de conhecer o método antes do seu casamento, para que assim possa ficar mais claro. Eu gosto muito de imaginar que o método de ovulação Billings, ele deveria ser apresentado às mulheres, apresentado aos casais, aos noivos, lá no curso de casamento. Eu vou falar bastante aqui sobre o curso de casamento, vou falar sobre o catecismo da Igreja Católica, mas eu quero dizer que essa live é para todas as mulheres, sendo católica, evangélica, independente da religião. Porque o início de tudo, eu quero dizer para você que o método de ovulação Billings é para todas as mulheres, para todos os casais, sem nenhuma distinção. É claro que eu uso o catecismo, eu uso a igreja porque eu sou católica. Então, a minha fé, a minha casa é estruturada sobre os ensinamentos que a igreja nos traz. Eu acredito que a maioria do meu público é católico também, mas se você é evangélica ou de qualquer outra religião, sinta-se acolhida e abraçada por mim, porque é um prazer ter você aqui e eu espero poder ajudar você também. Vamos começar então nossa live? Então, como eu já falei, para quem tá entrando, quem acabou de entrar, o nosso tema de hoje vai ser como apresentar o MOB ao meu esposo. É um questionamento que muitas mulheres me faz, né? Como eu vou falar para o meu esposo que é isso? Como que eu vou falar para ele se a gente nunca escutou falar sobre o método? Quero começar então falando para vocês que o diálogo entre o casal é fundamental. Não existe conversa, não existe apresentação do método, não existe diálogo e decisão para uma paternidade responsável sem o diálogo. Então, já iniciando por aí, você que está noiva, a Poliana ali que falou que está noiva ainda, esse assunto deve ser um dos principais da sua pauta de conversa, do que você vai falar. Então, é muito importante o diálogo sempre no casal. Nesse início, eu quero fixar na memória de vocês, eu quero que vocês entendam e tomem isso como verdade, que se você se decidiu pelo matrimônio, se você é católica, se você se decidiu pelo sacramento do matrimônio, você, na frente do padre, na presença de Deus e na frente de todas as testemunhas que estavam lá, disse sim, que você iria aceitar todos os filhos que Deus te deu. Então, aqui já vai começar o que a doutrina nos ensina em relação à paternidade responsável. Se a gente fosse falar de paternidade responsável aqui, daria uma live inteira só sobre esse tema. Hoje estava vendo uma palestra do
Dr. Agostinho, daqui do Centro La Foi de Curitiba, que ele fala sobre a diferença do controle da natalidade para a paternidade responsável, algo que a gente pode conversar talvez depois, certo? Mas eu quero que você entenda esse primeiro passo, porque o planejamento familiar, ele vai entrar aqui de uma forma que nós precisamos entender tudo isso, entender o conjunto, para que aí a gente, se você já é casada e você e seu esposo não conheciam o método, é a primeira vista dele, né? Então, porque você entenda todo esse contexto, o contexto de paternidade responsável, o entender, porque eu sei que muitas vezes há uma falha em alguns cursos de casais que não falam sobre a importância dessa abertura à vida, de não adentrar ao sacramento do casamento e realmente entender o que é que está o que é esse sacramento, o porquê da abertura aos filhos, porque a igreja é contra o controle da natalidade e a favor da paternidade responsável. Eu sei que falta isso, muitos casais casam sem entender essa grande verdade, sem entender que quando você diz sim no altar, você só não está casando e sendo liberada para ter relações sexuais, você está casando e dizendo: eu estou preparada para aceitar todos os filhos que Deus me der. Não importa a condição que você esteja, se não for pelos motivos justos para espaçar filhos. É claro que a igreja diz que existem os motivos justos para espaçamento de gestações, né? Mas nós precisamos ser generosos, certo? Com Deus e com a igreja, porque o nosso futuro depende dos nossos filhos, como nós estamos criando nossos filhos hoje. Bianca, por que você está falando tudo isso para apresentar para o meu esposo depois? Para que quando você vá falar de método Billings para ele, para que quando você vai apresentar essa realidade para ele, não surja aquele boato que muita gente fica assustada quando escuta. Que é qual? Que o MOB é simplesmente a camisinha católica. Quem nunca escutou falar sobre isso? Né? Por quê? A igreja diz que eu não posso tomar anticoncepcional, que eu não posso usar, não posso, meu primo dando oi, que eu não posso usar anticoncepcional, mas aí ele ensina um método que me faz não ter filhos? Como isso? O que é que tá acontecendo? É aqui onde muitas vezes gera o quê? A ignorância, certo? Vai gerar um tipo de arrogância, não, mas eu já escutei isso, gente. Mas eu vou parar de usar o método então, porque a igreja diz que eu tenho que ser aberto à vida e o método não tá me deixando ser aberto à vida. Antes de falar bobeira, nós precisamos nos adentrar ao que tudo isso diz, entende? Nós precisamos entender o que é a paternidade responsável, entender o porquê que a igreja é contra o uso de anticoncepcional, entender porque a igreja nos ensina que para espaçamento de filhos nós precisamos, né, usar os métodos corretos. Eu não ia usar essa passagem, mas já que Deus vai inspirando, a gente vai falando. Então, no Catecismo da Igreja, no 2370... vou mostrar pra vocês, 2370, diz o seguinte, eu já vou falar sobre o curso, tá? Tô vendo que tem gente perguntando sobre o curso, eu já vou falar sobre ele. No 2370 diz o seguinte: a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na auto-observação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam os esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponham como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então aqui nós conseguimos entender, uma coisa muito importante a gente sempre dizer, que nós precisamos nos basear na palavra de Deus, e se nós temos uma doutrina, nós a seguimos, certo? Então aqui diz que os métodos naturais, os métodos de observação, falando eles todos, né,
falando sobre todos os métodos naturais, eles de tabelinha, o método Billings, temperatura, né? Qualquer método natural, sem nenhum uso de drogas ou aparelhos. Então, esses são morais. Todo método que tem alguma interrupção pro aqui ele diz, ó, alguma interrupção durante a relação sexual ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, que se propõem como um fim ou meio tornar impossível a procriação. Então, qualquer forma é imoral, certo? Essa era a parte que eu queria explicar pra você, porque você precisa ter isso claro na sua mente pra que depois você vá falar com seu esposo. Olha que bacana. O pessoal tá falando que convidou o esposo pra assistir e ele aceitou assistir porque ele está aberto à vida também. Que bom, que bom. Eu quero começar então, depois que você entende o contexto geral, depois que você entende essas diferenças, o que é a paternidade, o porquê você precisa estar aberto à vida, você aceitar e tomar posse que você aceitou esse sacramento, certo? Agora nós vamos adentrar em como você vai falar para o seu esposo sobre o método. Primeiro de tudo, você precisa estar convencida. Você precisa saber assumir que método de ovulação Billings é comprovado cientificamente, dá certo, ele funciona se você seguir as regras básicas. Bianca, que regras são essas? São só 4 regras, as regras dos primeiros dias e a regra do ápice, certo? Então, são regras básicas que você vai usar para aplicar o método. Apenas um gráfico de anotação. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico de anotação aqui para mostrar para vocês. Um gráfico de anotação, papel, caneta e 4 regras. Bianca, é difícil aprender isso? O que eu posso falar para o meu esposo? O início do método precisa-se de persistência, precisa de paciência, a palavra correta. Precisa-se de paciência, porque vão ter dias de abstinência? Vão. Bianca, mas já vou começar falando pro meu esposo que vai ter dias de abstinência? É óbvio que ele não vai querer fazer. Calma aí. Porque a primeira coisa é, você e seu esposo precisam estar unidos para realizar o método. Você e seu esposo precisam entender que vai haver esse tempo, mas é um tempo para um bem maior, é uma situação que vocês vão passar, talvez um período de abstinência, talvez de 2 semanas, talvez 3 semanas, mas é um período que vocês vão ter um crescimento, é um passo a mais no relacionamento de vocês. Então sim, você vai ter um período de abstinência no início, você pode falar isso para o seu esposo. Mas com uma dedicação da mulher a fazer as suas observações corretas, a se dedicar a estudar o método, se dedicar a aplicar as regras, seguir o gráfico de anotação correta, seguir o que a sua instrutora está falando, dá certo. E é 98% comprovado a sua eficácia. Então o método funciona, só depende do casal. Precisa da decisão dos dois. Então você vai primeiro falar pro seu esposo que ele é comprovado cientificamente. Você vai falar pro seu esposo que você está se dedicando ao ensino, ao aprendizado dele, que você tem uma instrutora com você para te auxiliar, que você talvez vá comprar o curso do Semplafan, que é o que eles lançaram há pouco tempo, ou que talvez você vai aderir ao meu curso, que eu também lancei na semana passada, as inscrições estão abertas, logo eu falo sobre ele, e que você está empenhado a viver esse novo tempo. Outra coisa que você vai falar para o seu esposo, além, óbvio, chegar e falar, nós precisamos ser todos os filhos que Deus desejar para que nós tenhamos, você vai falar para o seu esposo o mal que o anticoncepcional faz para a tua saúde, para a saúde do casal, porque nós precisamos entender que ter filhos é responsabilidade dos dois. É uma decisão dos dois. Então, em conjunto, vocês vão fazer o planejamento familiar. Em conjunto, vocês vão decidir qual que é a hora certa, qual que não é, se tem motivo justo para espaçar uma gestação ou não, para os católicos, né?
Mas o principal é que o método de ovulação Billings favorece o diálogo entre o casal. Favorece, mas por que, Bianca, que favorece? Porque o esposo precisa perguntar à esposa: você está fértil? Como é que está o gráfico? Hoje se você está se passando uma gestação, hoje é o dia, hoje nós podemos ter relação. Vocês entendem? Favorece o diálogo entre o casal, porque o casal precisa conversar sobre a situação. Entende? O esposo precisa conhecer a esposa em toda a beleza feminina que tem. Então o esposo, com esse diálogo, vai trazer ao esposo um entendimento melhor dos períodos da mulher. Porque sabe que ela tá no período menstrual, então olha, pode ser que ela esteja mais estressada aqui nesse período, pode ser que ela precise talvez de mais atenção por estar mais carente, cada mulher tem sintomas diferentes. E gente, cada mulher tem o seu ciclo, tem os seus sentimentos. Então isso favorece com que o esposo entenda ela. Entenda que no período fértil ela vai estar passando, né, talvez por uma euforia. E que vai ser os dias que ela vai, às vezes, mais tem vontade de ter relações. E se está passando uma gestação não pode, mas o esposo entende e a acolhe. Que é aquele período que eles decidiram por viver. Vocês entendem? Esse diálogo entre o casal favorece o diálogo, favorece a saúde da mulher em si, a saúde física dos ovários, do seu corpo, né? Porque a mulher consegue analisar o gráfico e ver se está acontecendo alguma coisa. Digamos que a mulher pegue o seu gráfico e veja ali, olha, eu não tô ovulando, o que tá errado aqui? Às vezes o casal ele está tentando ter uma gestação, certo? A mulher tomou anticoncepcional por um bom tempo e eles resolvem engravidar. E daí não conseguem por 1 ano, por 2 anos. E acharam que era só largar o anticoncepcional, que tudo ia se resolver. Muito pelo contrário, às vezes os danos colaterais do anticoncepcional surgem bem nessa fase. Surgem nesse período que você resolveu aceitar falar para Jesus: eu aceito agora os filhos, agora é eu que mando, né? Então agora eu aceito. E daí o que vai acontecer é que nesse período os efeitos acontecem e atrapalham essa gestação. Mas o método vai te dar a oportunidade de você conhecer e saber quais são os dias mais favoráveis para você ter uma gestação. Vocês entendem quanto sério é isso? Além de, se você é esposa que está me escutando, além de você falar para sua esposa: eu te amo o suficiente para que eu possa esperar talvez 1 semana para não ter relação, porque eu sei que isso vai fazer bem para tua saúde. Entende? Esposo que está me escutando agora, esse é o momento de você provar a sua esposa que não é só as relações que são importantes, e sim a saúde dela, a saúde de vocês. É uma oportunidade, um novo tempo que Jesus está dando para vocês, e o método vem apresentar a vocês esse novo tempo de conhecimento. Entendem? Esse tempo de diálogo entre o casal. E, gente, não é um período fácil de se viver. O início do método, quando a mulher vem de uma vida de anticoncepcional grande, de muito uso de anticoncepcional, o início é difícil. E é por isso que eu quero que vocês anotem 5 pontos essenciais para que o casal possa viver o início do método com um pouco de mais facilidade. Se você, esposa, está assistindo sozinha para descobrir como é que você vai apresentar para o seu esposo, anote esses 5 passos e fale com ele sobre eles. Certo? O primeiro e o inicial de tudo é o que vai motivá-lo a fazer, é o amor. Acima de tudo, você precisa amar o seu esposo te amar e vocês entenderem que isso é para um bem maior. Que o método de ovulação Billings, vocês estão aceitando a dizer sim ao método. Então, o primeiro passo de tudo é o amor. É demonstrar o amor em um abraço, talvez uma janta diferente que você possa fazer para o seu esposo, algum presente diferente nesse período que demonstre amor. É um novo tempo, vai ser um tempo para que você aprenda a demonstrar amor de uma forma diferente. Segundo,
e deveria ser em primeiro lugar, mas aqui eu coloquei em segundo, mas é a paciência. Paciência da esposa em entender que o seu corpo precisa ser conhecido. Então, você precisa ter paciência com você mesma para que o corpo dê sinais e você entenda e você confie em você. E paciência do esposo com você para que ele entenda que você ainda tá se conhecendo, que é um período de abstinência sim, mas é um período que você precisa ter paciência, não gerar discussões por causa disso, o esposo não ficar estressado por causa disso. É aí o momento de provar a paciência por amor. O terceiro ponto é o cuidado. Mulher, o cuidado com você mesma. O cuidado em se observar ao longo do dia, o cuidado de entender o que está acontecendo, o cuidado do gráfico de anotação, certo? O cuidado de você analisar um gráfico e ver ali o que é que está acontecendo. O cuidado com a letra que você escreve no gráfico, para que assim você entenda o que está escrito e a sua instrutora consiga te ajudar a análise desse gráfico, certo? Atenção a o quarto passo, atenção em todos os sinais que o seu corpo dá, atenção em todas as características que o teu corpo dá, sinais da vulva e o que você está vendo, para que as suas anotações sejam corretas, dedicação. E o quinto, não menos importante, é o diálogo. O diálogo entre o casal. Você fale para o seu esposo. É claro que muitas vezes a gente não tem esse costume de sempre ficar falando para o esposo esse tipo de coisa, mas o diálogo em você falar para o seu esposo o que está acontecendo, porque muitas vezes eu observo que a mulher ela tá tentando aprender, mas o esposo tá ali insistindo. O que tá acontecendo? Por quê? Porque a gente não fala com eles. Então, às vezes, o que está faltando não é o esposo entender, não é o esposo aceitar o método. É você entender que o diálogo, você falar pra ele, é muito importante. Certo? Meninas, já vou abrir para perguntas, tá? Então, é isso. Vocês precisam entender que esse processo, aceitar o método, o diálogo, o crescimento, principalmente para os esposos, vocês devem construir uma base sólida para a família de vocês. Vocês precisam entender que esse é o início de uma longa vida. Se você está aberto à vida e quer ter todos os filhos que Deus te deu, vocês precisam ter uma base sólida no que vocês acreditam, no que vocês decidiram viver. E isso não é só a esposa ou só o esposo, é o casal. O que o casal decidiu viver para este tempo. Antes eu abrir para perguntas, para que vocês possam conversar. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui, ó, por vídeo comigo, fala, Bia, eu quero conversar por vídeo, que daí eu chamo aqui, você tira a tua dúvida e a gente conversa. Eu quero finalizar lá no catecismo também, o 1652, diz assim: os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Deus mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. E desde o princípio os fez homem e mulher, querendo conferir ao homem participação especial em sua obra criadora, abençoou o varão e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Disto deriva o que cultiva do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí provém. Sem desprezar os outros fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor de Cristo e do Salvador, que por intermédio dos esposos quer incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. Eu quero então finalizar essa minha parte falando: sejam generosos com Cristo, com a obra de Deus e com a missão. Nosso futuro depende de nós, certo? Meninas, então é isso. Quero saber se vocês têm perguntas, se vocês querem aqui aparecer por vídeo comigo
e fazer alguma pergunta específica, quer contar algum testemunho, agora é a hora. Fiquem à vontade. Vocês sabem que eu gosto bastante de conversar, então pode perguntar. Vamos lá. Oi, Rosilane, tudo bem? Deixa eu subir aqui pra cima que eu acho que tinha uma pergunta que eu não respondi e ela passou. Deixa eu ver. Tem esposos assistindo também, pelas que as meninas estão falando. Deixa eu falar. Eu rezo muito, mas ele quer ter mais filhos. Mas ele não quer ter mais filhos, temos 2. Nesse período que meu esposo não quer ter mais filhos, é aí que você precisa entender e conversar com o seu esposo qual é o motivo, o que ele pensa, o porquê ele não quer ter filhos, realmente é um motivo justo, que não é realmente isso. É um período de oração para que você entenda, tenha paciência com o seu esposo e ele entenda você para que vocês cheguem numa conclusão, certo? Deixa eu ver se tem perguntas aqui pra baixo. O método pode ser aplicado para quem não tem o ciclo muito certinho ou pouco longo? Perfeito. Meninas, vou então falar para vocês do curso, certo? Então, o método de ovulação Billings, Mari, ele serve para todas as mulheres, qualquer tipo de ciclo, em qualquer período da vida, certo? Seja ele desde a primeira menstruação ou até a menopausa, com ciclos regulares, ciclos irregulares, mulheres com ovário policístico, endometriose. O método de ovulação Billings é para todas as mulheres em qualquer fase da vida. Então, sim, Mari, você pode usar o método de ovulação Billings. Sobre o curso, então, o ideal é que você procure uma instrutora no início de tudo na sua cidade, para que a sua instrutora possa te acompanhar, te instruir. Lá, você quer aparecer ao vivo, aqui no vídeo comigo? Se você quiser, é só falar que eu quero para que eu te chame. Para que caso você tenha apertado só sem querer, eu não te chame daí, tá? Então, voltando falando do curso, então, o ideal é que você procure uma instrutora. Bianca, como que eu vou procurar uma instrutora? Você vai entrar no site do Semplafan, depois eu posso postar aqui, encontrar minha instrutora, e daí lá em encontrar minha instrutora você vai achar mais próximo de você. Caso você não tenha uma instrutora perto de você, ou caso você tenha uma instrutora e queira se aprofundar mais, tem o curso online que tá aqui, as inscrições abertas aqui no link da minha bio. Eu vou deixar aqui depois, assim que acabar a live, eu deixo aqui o link pra vocês. No curso então do método, eu que dou todas as aulas do curso, eu vou ensinar você a entender o teu corpo, a aplicar o método de ovulação Billings, tanto amamentando, né, em todos os ciclos. E depois disso, você tem a instrução comigo. Caso você não tenha encontrado uma instrutora na sua região, eu faço o acompanhamento daí online, certo? O pagamento do curso você vai fazer só uma vez, só na inscrição, só o curso, e o acompanhamento depois não tem custo algum, certo? Então, esse é sobre o curso. Se vocês querem fazer parte, corram, façam sua inscrição assim que acabar o curso, tá? Meninas, alguma pergunta? Alguém quer conversar ao vivo? Pode me avisar que eu chamo vocês aqui. Eu acho tão bacana. Meninas, eu até quero aproveitar e depois vou fazer uma enquete aqui. Deixa eu só ver a pergunta da Lu. Bi, fiz um curso, sou da área de saúde, eu não tenho instrutora. Eu faço meu acompanhamento sozinha. Também uso teste de ovulação para garantir mais. Lu, que bom que você fez o curso. Maravilhoso ainda que você era da área de saúde, você pode se tornar uma instrutora para nos ajudar, né? O método de ovulação Billings, eu não recomendo que ele seja feito sozinho. Por quê? Primeiro de tudo, a importância dele ser usado só ele, sem nenhum outro método. Por quê? Porque ele por si só tem 98% de eficácia. Então, se você usa outro método para comparar com ele, a eficácia cai muito. Por quê? Porque pode dar conflito entre um método e outro. Pode ser que você se confunda com um outro. Um dia, às vezes, faz diferença no método.
Então, por isso que eu não recomendo que você use outro método. Se você já sabe o método, se você já passou por uma instrutora, se você talvez quer procurar uma só para tirar algumas dúvidas básicas ou fazer o meu curso para tirar dúvidas básicas, faça, mas use apenas um método, para que você possa confiar apenas nele, porque se você está usando o outro, você não está confiando. Então, essa é uma grande importância do método, que você confie nele e aplique ele. Dá certo? Certo? Ele não precisa de outro método para comprovar nada. Vamos lá, meninas, mais dúvidas? Aproveitem, vou fazer mais 2 minutinhos só, se vocês não tiverem dúvidas. Espero que tenha ajudado, espero que os esposos que estejam aqui assistindo tenham entendido melhor a proposta do método, a ideia do método. E depois eu vou deixar aqui a caixinha de temas para a próxima live. Então, se você, esposo, tem dúvida e quer perguntar, manda ali pra mim, que pode ser que a tua dúvida seja dúvida de muitas outras pessoas e que eu faça uma live só explicando ela. Certo? Tem bastante gente entrando aqui ainda. Eu vou tentar deixar a live salva, tá? Pra que vocês possam assistir depois, caso você tenha chegado só aqui, porque eu tenho certeza que essa live foi muito bacana. Me falem se vocês gostaram, gente. Vocês sabem que eu gosto de interação. Não me deixem aqui sozinha, por favor. Perguntem, se vocês querem perguntar outras coisas, aproveitem, que agora é a hora. Pra quem quer saber, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu usei o Catecismo da Igreja Católica. Eu li aqui o capítulo 1652 e o 2370, tá? Foram essas duas partes que eu usei do Catecismo. E também, para me preparar um pouco mais para a live de hoje, eu assisti esse DVD aqui, ó. Esse DVD foi feito pelo Semplafan, daqui de Curitiba, que ele é Planejamento Natural da Família para gerar a vida com responsabilidade. Também é uma apresentação do método de ovulação Billings. Então aqui, ó, ele é uma frase linda que eu gosto muito de ler. Semplafan, escola de família, pelo amor, pela vida e pela justiça. É muito bacana. Deixa eu ver que a Shell mandou. O gráfico que iremos usar é só manual? Geralmente uso aplicativo para fazer minhas anotações. Você pode sim usar o aplicativo próprio do método. Para quem tem Android, é o aplicativo eBillings. Ele é baixado no celular como um aplicativo mesmo. Agora, se você tem iPhone, essa versão ainda não é para ele. Então, você vai usar só o aplicativo daí... O aplicativo não, desculpa. Você vai usar as anotações pela página direto da internet, também o eBillings, tá? A Angelina tá perguntando: Bia, estou tentando aprender o método sozinha porque não tenho instrutora, mas tá difícil. Sem dúvida, é muito mais difícil você aprender o método sozinha. É por isso que nós tenho o curso aqui para ajudar muitas mulheres que na cidade não têm instrutora. O curso é especialmente para vocês que não têm instrutora perto, tá? Então, se você quiser, assim que acabar a live, eu vou deixar aqui a fotinha da onde você vai ver o link de inscrições. Faça a tua inscrição, não perde, que as vagas são limitadas, tá? Mais dúvidas, meninas? Senão eu vou encerrar nossa live. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final dessa live. Vocês sabem que o trabalho que eu faço aqui, pra mim, é algo muito importante. Falar da igreja, falar de Jesus principalmente, esse é o foco, né? Esse é o meu objetivo, que vocês possam ver Jesus através de todo o trabalho daqui do Instagram. Então, espero que esteja acontecendo isso, certo? Meninas, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe cada uma de vocês. Vou deixar aqui uma caixinha de sugestões para as novas lives e eu conto com vocês, tá? Só ver aqui que a Lúcia tá falando. Oi, Bia. Eu falei a meu esposo e comecei a estudar e ler bastante. Daí, 1 ano depois, meu esposo respondeu e aí conversamos. Uma benção, nossa vida melhorou muito. Que bom, meninas. Que bom que vocês gostaram da live. Quem não assistiu tudo, eu vou deixar salvo aqui. Vou tentar depois postar lá no canal no Instagram, tá bom?
Muito obrigada, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês e até a próxima quinta-feira. Beijo, tchau, tchau.